dia a todas as companheiras, companheiros desse nosso seminário. O companheiro Romênio já lhe deu as boas-vindas em nome da Executiva Nacional do PT para esse nosso terceiro congresso. E é um momento extremamente importante da vida do PT, na medida em que ele projeta um período de tempo largo. Em 27 anos de história, nós estamos realizando o nosso terceiro congresso, apesar de termos tido já mais de 13 encontros nacionais. O congresso é um momento de elaboração e síntese política do PT sobre o nosso projeto para o Brasil, para o próprio partido e qual é o nosso referencial político, teórico e prático nessa luta. Então, é extremamente importante esse congresso porque ele é convocado no início do segundo governo do presidente Lula, depois de uma crise política bastante profunda que nós vivemos no Brasil nos anos 2005 e 2006, um enfrentamento duro com os representantes oficiais do neoliberalismo do Brasil, que são os agentes políticos que foram centrais do governo Fernando Henrique Cardoso, e por isso esse congresso é chamado a pensar no futuro para que nós possamos superar os elementos que serão avaliados dessa crise política, mas fundamentalmente apontar para o futuro. O Brasil que nós queremos, a reorganização do nosso pensamento socialista e a reorganização do PT. O PT construiu a sua estratégia política nos anos 80, sistematizou a sua estratégia para chegar ao governo no Brasil, num contexto de ascenso de lutas de massa, fim da ditadura militar, lutas estudantis, lutas sindicais, lutas agrárias, organização da CUT, criação do MST, lutas que polarizaram o fim da ditadura e todo o primeiro período da construção democrática com a ditadura, um ascenso eleitoral das esquerdas, uma ideia de que a aliança entre esse avanço institucional e as lutas de massa produziriam um campo democrático popular de alianças do PT e um programa democrático popular de reformas estruturais na economia, na sociedade, na política brasileira, que apontavam na direção de transformações socialistas defendidas pelo PT. Esse foi o centro da elaboração tática do PT nos anos 80 e 90. Perseguiu o objetivo de compor um campo democrático popular, travar lutas sociais, estabelecer alianças, crescer na nossa força eleitoral, ganhar governo, aplicar programas e instituir uma dinâmica de reformas estruturais que apontassem para uma sociedade diferente. Nós fomos derrotados em 1989 no primeiro teste eleitoral dessa tática. Em 1989, a derrota para o Collor abre 12 anos de hegemonia neoliberal no Brasil, que faz com que a vitória eleitoral do presidente Lula em 2002 tenha acontecido numa situação inspirada nessa tática dos anos 80, mas num contexto social, econômico e político radicalmente diferente. O presidente Lula ganha as eleições depois de um governo que desmontou o Estado brasileiro com privatizações, com a desregulamentação econômica, com a integração subordinada do Brasil nos movimentos neoliberais do grande capital, subordinada à diplomacia norte-americana, e no contexto
de uma grande crise econômica e social no final dos anos 90. Essa desigualdade crescente na sociedade brasileira e as distorções no desenvolvimento do Brasil causadas pela hegemonia neoliberal provocaram tanto a crise da dívida de 98 e de 2002, quanto também uma crise social profunda, um aumento do desemprego, um abandono das políticas sociais do governo, o que fez com que se criassem condições para uma vitória eleitoral, porém num contexto também de desmobilização social. Os anos 90 tiveram um impacto fortíssimo na organização popular e na organização sindical, na mobilização do setor democrático popular na sociedade brasileira. Ganhamos as eleições presidenciais em minoria no Congresso, um Congresso altamente conservador, corporativo, e em minoria nos governos dos estados, que numa república federativa como é o Brasil, se transforma sempre num problema de governabilidade importante. Os principais estados formadores de opinião política do país na mão de governadores identificados com o governo anterior. São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, os estados que realmente fazem a diferença na articulação política da federação. O Congresso precisa fazer um balanço desse período, um período que necessita de uma nova referência, de uma nova visão da nossa estratégia política para o futuro. Nós podemos identificar, nesse período de governo, alguns avanços importantes e podemos identificar também problemas do ponto de vista do PT na sua avaliação sobre o alcance das políticas do governo e sobre o futuro. Entre esses avanços, é importante destacar a nova política internacional adotada pelo Brasil nesse período. Uma política que priorizou a integração latino-americana, a relação com a África, com os países formadores das nações que para cá foram trazidas como escravas durante o Império, a relação com os países que mesmo fortes da economia brasileira, buscando um novo referencial para as disputas comerciais do país, no mundo, uma visão de integração latino-americana centrada no combate à ideia de uma mera integração de mercados. Por isso, o governo brasileiro cumpriu um papel importante no esvaziamento e no abandono da ideia da alta para a construção de um grande mercado das Américas. A posição contra a guerra no Iraque, o apoio à Chávez no golpe ainda às vésperas da posse do presidente Lula, e a criação e o estímulo ao surgimento de novos atores e aliados políticos de esquerda nos governos da América Latina. E nesses primeiros 5 anos do governo Lula se multiplicaram, com eleições importantes sendo alcançadas em países da América Latina, o crescimento eleitoral da esquerda onde nós não ganhamos e a vitória no México onde nós não levamos. Então, esse fenômeno é um fenômeno para o qual a política externa do Brasil esteve sintonizada, esteve solidária, e é um ponto